Olá, galera tricolor, tudo bem com vocês? Meu nome é George e sejam todos bem-vindos ao canal Conexão de Aço. E no vídeo de hoje, galera, indo direto ao assunto, eu gostaria de bater um papo aqui com o torcedor do Bahia, tá? Na verdade, eu já falei sobre isso no início da SAF, né? Sobre as questões relacionadas ao Grupo City, a relação com o Bahia, sobre questões financeiras, né? Sobre como essa parceria ela poderia ser saudável ou não, a depender de como as coisas fossem se desenrolando ano após ano. Já cheguei a fazer vídeos sobre este assunto em alguns momentos. Mas me parece que agora, no início de 2026, eu preciso, né, refrescar a memória desse mesmo torcedor. Porque, pessoal, eu venho percebendo cada vez mais que o discurso sobre essa parceria entre o Bahia e o Grupo City, ele vem sempre se moldando de alguma forma para tentar fazer o torcedor mais desatento, o torcedor que muitas vezes não tem um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre o que é uma empresa, sobre o que é uma SAF, né? Sobre as questões financeiras envolvendo essas holdings que possuem clubes e conglomerados, como é o caso do Grupo City. E dessa forma, o torcedor vai sendo induzido a erro por geradores de conteúdos, por imprensa e até mesmo, né, por coaches financeiros envolvidos nessa bolha que envolve o nosso esquadrão, né? Porque já não bastasse os geradores de conteúdos do Bahia. Agora nós também temos uma novidade, nós temos coaches financeiros por aí falando coisas em canais, né, para o torcedor, mas sempre de forma muito superficial, para que o torcedor do Bahia seja acalmado, né? Para que o torcedor do Bahia seja induzido a erro, para se manter, né? Para que esse torcedor se mantenha entusiasmado sempre com o que o Grupo City vem fazendo. Observe, pessoal, não é nem o Grupo City que anda falando coisas. São esses carinhas, coaches, geradores de conteúdos que vão ali induzindo o torcedor a erro, em alguns casos de forma proposital, né, por interesses próprios, em outros casos por falta de conhecimento mesmo. E vão dizendo as coisas para que o torcedor lá compre um peixe por um valor e venda o peixe por outro completamente diferente, completamente distinto. E é isso que eu tenho visto, galera. E aí eu pensei, meu Deus, como é que eu alerto o torcedor do Bahia sobre essa questão entre o Bahia e o Grupo City, né? De uma forma mais simplificada possível, sem entrar muito em economês, para não tornar a coisa muito confusa e até desgastante para o torcedor, mas que ao mesmo tempo permitisse que o torcedor não ficasse mais fazendo papel de bobo nas mídias sociais, nos comentários dos vídeos, dos geradores, falando um monte de bobagem sobre o Grupo City e o Bahia, enaltecendo o grupo como se o grupo fosse o suprassumo da gestão, né, de recursos frente a um time de futebol. Né? Como se o Grupo City fosse a coisa mais perfeita do mundo e o resto fosse o resto. E aí eu pensei, como é que eu faço isso? Eu só falo do Grupo City e das coisas envolvendo o Bahia e o Grupo City? Ou será que eu posso também utilizar o Botafogo, que tem sido muito alvo, né? Como é que eu posso dizer? Alvo da percepção do torcedor do Bahia, para fazer um paralelo comparativo entre as SAFs, para enaltecer o Grupo City e desmerecer o Grupo Eagle, lá do Textor, né? Do John Textor, do Botafogo. Aí eu pensando com meus botões, rapaz, eu vou usar a SAF do Botafogo como exemplo, né? Porque é algo que está bem latente nos comentários, bem latente ali nas conversas envolvendo a torcida do Bahia e mercado da bola e tudo aquilo que envolve a temporada
2026, né? Então eu vou usar o Botafogo como exemplo para a gente entender qual a diferença realmente do que vivencia o Botafogo com a SAF, né? Eagle do John Textor, e o que é que vivencia o Bahia com a SAF do Grupo City, tendo como CEO o Ferran Soriano. Então, Ferran Soriano é para o Grupo City, né? O mesmo que John Textor é para o Grupo Eagle, que administra, né? Que é a SAF do Botafogo. Eu falei, vou utilizar o Botafogo e a SAF como exemplo para mostrar como o torcedor do Bahia vem sendo gradativamente sendo induzido a erro sobre essas relações comerciais, financeiras e, de certa forma, fazendo planejamentos futuros em cima de nada. Em cima de informações que nem ele mesmo sabe dizer de onde está tirando direito. Porque não é o Grupo City que está indo a público dizer para esse torcedor as coisas que ele anda dizendo nesses grupos, né? Nesses comentários das mídias, que tá tudo lindo com o Grupo City, que tá tudo perfeito, que ele administra o Bahia da melhor forma possível porque é uma empresa responsável e que vai fazer com que o Bahia seja um clube sustentável porque o Grupo City é uma empresa 100% que foca a austeridade fiscal. Será, pessoal? Será que é isso mesmo? Ou será que vocês estão comprando gato por lebre? Vamos tentar entender um pouco essa história. Vem comigo aqui, galera. Logo de cara aqui, galera, eu já coloco para vocês aqui dois bonequinhos, né? John Textor e Ferran Soriano. Os dois frente a frente e embaixo dele, como vocês veem, um porquinho quebrado e aparentemente sem dinheiro. Aí o torcedor do Bahia, George, você é louco, o Bahia tem dinheiro infinito. Não foi isso, torcedor do Bahia, que você foi induzido a acreditar? Que o Grupo City tem dinheiro infinito? A pergunta que fica é, será que o dinheiro é infinito mesmo, pessoal? Será que o Bahia tem esse dinheiro todo a ponto de gastar como quer e bem entender, sem nenhum comprometimento? Será que realmente o Grupo City está segurando a torneirinha do Bahia porque ele está pensando no Bahia, porque ele está pensando na austeridade fiscal do Bahia? Será que é isso mesmo, torcedor? Que é o que você, torcedor do Bahia, está escrevendo nos comentários em várias páginas, seja de mídias sociais, sejam lá de onde for? Será que é isso mesmo que está acontecendo, torcedor? Pronto. É para isso que eu escrevi. Ou melhor, que eu estou fazendo esse vídeo, para tirar de uma vez por todas algumas pequenas dúvidas, sair um pouquinho da superfície, sem ir muito a fundo, tá, pessoal? Para não ser chato o assunto de economês, né? E para ficar algo muito mais claro para o torcedor do Bahia parar de fazer papel de bobo nessa história toda. Eu estou dizendo isso porque eu estou aqui querendo tumultuar a parceria? Não, muito pelo contrário. Eu quero que o Grupo City continue, sim, administrando o Bahia, que continue, sim, trazendo o que for de melhor e o que for possível para o Bahia. Mas o que eu quero é deixar o torcedor do Bahia esclarecido, porque boa parte das discussões entre torcedores do Bahia é a falta de conhecimento de torcedores, de geradores de conteúdos, induzidos a erros por eles mesmos, né? E, conforme eu falei, por coaches, né, que resolveram aparecer aí da noite para o dia, induzindo o torcedor a este mesmo erro e, claro, favorecendo, fechar os olhinhos do torcedor do Bahia com relação ao que pode ou não acontecer com o futuro próximo, né, entre a relação entre o Esquadrão e o Grupo City. E é isso aqui, galera, que eu venho tentar elucidar um pouco. E já começo já. Vamos lá, galera. Primeiro ponto que eu vou trazer aqui, para que vocês saibam a diferença entre a SAF do Botafogo e a SAF do Bahia. Muita gente aí fica cantando de galo, Bahia, Bahia é o melhor, Bahia é o melhor. De certa forma, a gente pode dizer que sim em alguns aspectos. Mas será que são em todos?
Acorda, torcedor! Acorda, torcedor! Pelo amor de Deus, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, galera, é o seguinte. Vou botar aqui o telão e eu vou trazer uma informação aqui que não é novidade nenhuma para vocês. Eagle Futebol. A Eagle Futebol, pessoal, é a mesma coisa que o Grupo City, né, para o Bahia. A Eagle Futebol é para o Botafogo. Então a Eagle Futebol do John Textor acumula prejuízo bilionário e sofre queda brusca nas receitas. E aí vocês sabem, galera, que o Botafogo tá passando aí mal das pernas. Sem dinheiro, transfer ban, vamos lá. As operações da Eagle Futebol Group, hold que tem John Textor, dono da SAF do Botafogo, como um dos investidores, apresentou um prejuízo líquido bilionário no último ano. Balanço financeiro da empresa, divulgado na última semana, detalha os resultados financeiros obtidos pela marca, que é a dona de clubes ao redor do mundo, entre eles o Alvinegro Carioca e o Lyon da França. Ao comparar as cifras entre junho de 2024 e junho deste ano, a Eagle viu suas receitas despencarem e o atual cenário financeiro piorou consideravelmente. Enquanto a Hold tinha um resultado operacional lucrativo de pouco mais de 26 milhões de euros, em 2024, o balanço financeiro mostrou que a empresa chegou a 2025 com um prejuízo de 105,7 milhões de euros, algo que corresponde a 936 milhões. O resultado operacional mede o lucro das atividades principais da empresa, excluindo juros e impostos. Ao analisar o prejuízo líquido, a cifra chama ainda mais atenção. O valor é obtido após abater os custos e despesas totais de receita total da empresa, levando em consideração os impostos. Em 2024, a Hold já atuava sob prejuízo de pouco mais de 25 milhões de euros, mas o valor aumentou em mais de 8 vezes e atingiu 201 milhões de euros em junho de 2025, o que corresponde a 1,2 bilhão. O cenário de prejuízo comprova que a Eagle não tem conseguido cobrir todas as suas despesas com a receita gerada. Bom, pessoal, esse é o resumo da odisseia financeira trágica que o Botafogo vem vivenciando, né, nos últimos anos, mesmo conquistando títulos relevantes como o Brasileirão e a Libertadores, né? O grupo investiu forte, mas parece que o investimento frente ao retorno não foi compatível e aí teve uma série de problemas que não envolve apenas o Botafogo, envolvem também outros clubes do conglomerado do John Textor na Eagle Futebol. Dito isso, galera, vamos falar agora do Grupo City, que a torcida do Bahia foi induzida a erro, a achar que é a Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, a empresa que não erra, a empresa que não falha, a empresa que vai levar o Bahia ao sucesso do nada. Sem ter que dar explicações. Apenas fecha os olhos e confia. Né, torcedor do Bahia? Não é isso que você foi convencido a acreditar? Então vamos lá. Acabei de ler a SAF do Botafogo. Vamos ler a SAF do Bahia? Essa reportagem que eu li para vocês, galera, é uma reportagem de 2025, dezembro, quando não só veio o balanço, porque o balanço do Botafogo chegou bem antes, mas uma reportagem, né, mostrando como a coisa vem degringolando, né, mês a mês, tempos em tempos, né? Agora vamos aqui também para o balanço, galera, do Grupo City. Vamos falar sobre o balanço do Grupo City? Bora, galera! Grupo City acumula prejuízo de 7,3 bilhões desde sua criação. Torcedor do Bahia, isso significa para você algum tipo de austeridade? Isso significa para você que o City é uma empresa muito melhor do que o Botafogo sobre o ponto de vista objetivo da notícia? Né? Claro que eu vou contextualizar, tá, pessoal? Não vou ler só o título para você, não. Vamos lá. City Futebol Group registra prejuízo antes de imposto de 122 milhões de libras, 922 milhões de reais,
na temporada de 2023-2024, segundo o site The Athletic. Bom, galera, essa notícia é de dezembro de 2025, né? Porque lá na Europa eles fazem de um ano para outro. Então, em 2026 vai vir um relatório de 2024 e 2025, né? Dos resultados do Grupo City. Vamos lá. O City Football Groups, vamos lá. O City Football Groups, conglomerado do clube do qual fazem parte Manchester City e o Bahia, registrou prejuízo antes de impostos de 122 milhões de libras, 922,1 milhões na temporada 2023-2024. Com isso, o rombo do grupo chegou a 972,8 milhões de libras, cerca de 7 bilhões de reais, desde sua criação em 2013. Ou seja, pessoal, olha o que está dizendo aqui essa notícia, né? O que é que está dizendo aqui essa notícia? Vamos falar com franqueza aqui. Vou até tirar o telão. O que essa notícia trouxe é que a situação do Grupo City, com relação objetiva dos números dessa SAF, são preocupantes. A grande diferença, pessoal, entre a SAF do Textor e a SAF do Ferran Soriano é que a SAF do Bahia tem um grupo, né, entre empresas da Inglaterra, dos Estados Unidos, né, uma empresa chinesa. Ele tem o seu principal acionista, que é o dono do petrodólar, que é o Sheik. E aí é que vem a expressão, o Bahia tem dinheiro infinito. Inclusive o próprio John Textor ficou preocupado, né, quando o Grupo City chegou no Brasil e comprou o Bahia, de justamente parar o Bahia com o fair play financeiro, porque ele entendia que o Grupo City, sim, tem prejuízos, mas por detrás do Grupo City existe um sheik com muito dinheiro que, mesmo que o grupo caia das pernas financeiramente, poderá dar o suporte financeiro para manter a empresa viva. Então, galera, a diferença entre a SAF do Bahia e a SAF do Botafogo hoje é apenas que o Bahia tem uma costa larga e John Textor não. John Textor, quando se viu sem dinheiro, ele é obrigado a buscar no mercado externo recurso para cobrir os rombos, para tentar fazer dinheiro, para respirar e deixar o time de novo em condições de lutar por títulos, para tentar pegar esse investimento de volta e cobrir as despesas que ficaram abertas, para cobrir os rombos. Já o Grupo City, caso algo aconteça semelhante à do Botafogo, em vez de ir buscar no mercado externo, dentro do próprio grupo ele tem as costas largas lá com o dono do petrodólar, o sheik lá das Arábias, né? Mas aí, galera, vamos lá. Será que o dinheiro do Bahia é de fato infinito? Não, galera. Sabe por quê? Porque mesmo que o sheik lá, cheio do petrodólar, continue injetando dinheiro no Grupo City para sustentar este rombo que aí está, vai chegar um ponto que, se o Grupo City não resolver este problema fiscal, a empresa perderá credibilidade no mercado. E por quê, pessoal? Porque não importa quanto dinheiro o sheik tenha, a empresa Grupo City, que é uma holding, né? Porque a empresa Grupo City é uma empresa e dentro dela, por ela ser uma holding, ela tem as outras empresas, que são os clubes, que passam a performance delas para o Grupo City, para que o Grupo City saiba como será o seu balanço. Então, sobre este balanço, não tem como o sheik esconder. Não tem como ele esconder com o dinheiro dele qual é a real situação do Grupo City. Ele pode sustentar, ele pode manter viva a empresa,
ele pode fazer com que o Grupo City não quebre. Mas se ele fizer isso, ele vai estar mantendo uma empresa viva artificialmente. Porque, tecnicamente, o Grupo City, se não conseguir colocar esses valores de forma positiva ou deixar essa dívida sobre um tamanho sustentável, significa dizer que essa empresa ela está viva, mas ela está viva com a ajuda de aparelhos. Né? Fazendo uma analogia, não é uma empresa que consegue se sustentar sozinha, é uma empresa que precisa constantemente de aportes, aumentando a sua dívida, aumentando o seu prejuízo, né? Mas sendo sustentadas por alguém que tem muito dinheiro. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E qual é o outro grande problema, pessoal? É que, infelizmente, a gente não tem acesso de forma muito clara os balanços do Grupo City. Hoje, o Grupo City está reportando, pelo menos na última temporada, né? Não essa que fechou, mas a anterior, 7 bilhões em prejuízos nos últimos praticamente 13 anos, 12 anos, né? 13 anos que ela está viva aí. Mas, o que é preciso entender é qual é a capacidade de solvência desse grupo. Quanto é que vale o Grupo City hoje? 20 bilhões? 30 bilhões? Eu não sei. E por que eu estou perguntando isso, pessoal? Porque para você saber se esta empresa está minimamente saudável, a gente tem que saber quanto de prejuízo a empresa tem, né? E quanto é o valor de mercado do Grupo City para saber quanto deste prejuízo equivale em percentual do valor de mercado do Grupo City. Eu já fiz algumas reportagens aqui mostrando para vocês em vídeos anteriores que o Grupo City já foi avaliado, o Manchester City já foi avaliado em 20 bilhões de reais, que o Bahia está avaliado mais ou menos em 1,7. O Girona está em torno disso também, de 1,5, 1,6 bilhões, né? Está avaliado. E alguns outros clubes do conglomerado têm valores mais modestos. Eu posso aqui, de repente, especular, só para dar de exemplo, que de repente o Grupo City venha a valer 30 bilhões no valor de mercado. Então, se de repente esse valor for correto e o Grupo City valer 30 bilhões, significa dizer ali que 7 bilhões de dívida equivalem a mais ou menos 25%, né, do seu valor de mercado. Então, a dívida que o Grupo City tem representa 25% do seu valor de mercado. Dentro das métricas, né, de índices de solvência, está até razoável. Mas, pessoal, 7 bilhões é ainda assim muito dinheiro. Fora que o mercado do futebol é um mercado muito complicado. Ele tem muita coisa tangível, mas também muita coisa intangível. Porque o que é tangível? É o centro de treinamentos do Bahia, é o centro de treinamentos do Manchester, é o centro de treinamento do Girona, é o estádio do Girona, é o estádio do Manchester, do time lá dos Estados Unidos, é o CT que vai ser ainda construído do Bahia. Tudo isso é tangível. Mas existe a parte não tangível, que é o valor de jogadores, que hoje pode valer 200 milhões, mas amanhã pode valer 80, 50. Então, a variação do valor de mercado de um grupo que lida com o futebol não é muito fácil de se calcular com muita exatidão. Não é muito fácil de deixar em parâmetros assim muito confiáveis. Então, a pergunta que eu faço para o torcedor do Bahia é: será que o Grupo City é de fato um grupo financeiramente estabilizado com quase 10 bilhões em dívidas e nos quais nós não sabemos o quanto esse valor representa do valor de mercado? Porque, pessoal, se nessa próxima balanço
vier mais prejuízo, como aparentemente vai vir, esse prejuízo vai ser cada vez maior e a gente tem que analisar em qual distância o valor de mercado está dessa dívida. Porque aí, por mais que tenha muito dinheiro shake, a empresa vai perder confiabilidade no mercado e vai começar a ter também problemas. E aí vem a pergunta, será que não é essa dívida astronômica que está fazendo com que o mercado da bola, não só do Bahia, como também do Girona, estejam com dificuldades? Não à toa, galera, o Girona quase cai na temporada passada. Foi incrível na retrasada, ficando em terceiro. Mas na passada quase caiu e nesta temporada conseguiu agora sair do sufoco da degola do Z3 da La Liga e está apenas a 5 pontos da zona de rebaixamento. Será que vai conseguir sair? Conseguiu contratar aí Ter Stegen, o goleiro, né, o goleiro campeão da Alemanha, foi lá para o Girona para tentar ali restabelecer a ordem, né, do time lá no conglomerado. Mas será que a temporada do Bahia está sendo apenas com meninadas de base, como Roman, como Alejo, que está sendo preterido, como Kiki, e essa vinda massiva de jogadores da base para o Bahia para jogar o baiano? Será que já não é uma demonstração clara de que os recursos do Grupo City estão escassos, pelo menos para os orçamentos dos clubes do conglomerado? Observe, eu não estou dizendo que o Grupo City não tem dinheiro. Eu estou dizendo, será que o Grupo City agora está querendo estabilizar a situação para que ela não se agrave e é por isso que está empurrando a meninada da base para o grupo profissional do Bahia? Então são essas perguntas que precisam ser feitas para a gente entender essa relação um pouco melhor. E a partir daí, o torcedor do Bahia não ficar de conversinha fiada daquilo que não entende, defendendo o Grupo City com unhas em dentes, como se o Grupo City não tivesse problemas, como se o Grupo City não errasse, como se o Grupo City fosse o suprassumo da administração de clubes de futebol. E não é, pessoal. Nós sabemos que o Grupo City, quando adquiriu o Bahia, teve problema para fazer o elenco inicial, tanto que quase caiu. Fez aos trancos e barrancos o 2024, mas melhorou bastante, mas deixou lacunas graves na equipe. Mas mesmo assim conseguiu galgar um lugar ao sol. 2025 melhorou um pouco mais, mas continuou deixando lacunas. Será que o Grupo City foi deixando essas lacunas porque ela só queria ser responsável? Ou será que o que foi vendido ela preferiu deixar aí circulando como se fosse verdade de dinheiro infinito para passar a ideia de que a economia para fazer um grande time estava sendo justamente por conta da dificuldade orçamentária que o Grupo City está sofrendo? São essas perguntas que precisam ser feitas. Será que Rogério Ceni está sendo forçado a usar a meninada da base porque não vai ter dinheiro para transformar o Bahia no time competitivo conforme foi prometido para o Ferran Soriano? Porque, galera, cá para nós é muito estranho. Rogério Ceni nunca deu muito valor à base. E agora todos os meninos da base são incríveis e todos os meninos da base vão jogar ali e estão visivelmente sendo empurrados para o time profissional, né? E eu tô gostando dos meninos da base. Mas a questão não é essa. A questão é, tá fazendo porque agora que viram do nada que os meninos da base podem ser úteis no profissional, ou o dinheiro infinito era só uma mentira que nunca foi desmentida? Essa é a questão, galera. Bom, galera, eu fiz aqui algo mais superficial, não foi muito a fundo, para explicar mais coisas sobre essa parte econômica, né? Para justamente não tornar esse vídeo muito sobre números. Na verdade, o que eu quis fazer com esse vídeo é chamar a atenção do torcedor do Bahia, né, deslumbrado ou enganado pelo que foi dito a você
sobre o Grupo City, não que eu esteja falando mal do City, tá, pessoal, do Grupo City, mas do que as pessoas que não entendem bulhunfas convenceram você sobre as ações do Grupo City frente ao Bahia e os coaches que circundam para deixar o torcedor do Bahia mais amortecido, falando que o grupo é responsável, que não faz besteira, que vai fazer com que o Bahia seja autossustentável, mas que não explica a situação verdadeira que eu acabei de mostrar do Grupo City aqui, que em nada é diferente do Botafogo. Em nada. Em nada. Ter as costas mais largas é uma coisa. O Bahia ter as costas mais largas com o Sheik é uma coisa. Outra coisa é objetivamente os resultados financeiros do grupo, de ambos os grupos. E os dois grupos estão sofrendo. Ainda que o Bahia que o Grupo City tenha mais possibilidades de médio e longo prazo ter um resultado positivo, caso consiga reverter os investimentos que foram feitos agora em algo muito positivo que melhore esta balança. Mas isso, pessoal, não é uma matemática exata, porque depende de uma série de fatores. Então é por isso que eu falo que objetivamente a gente precisa ter cuidado e fazer a leitura correta sobre a realidade do Grupo City e sobre a realidade do Bahia. Eu, certa feita, discuti com um gerador de conteúdo que não entende bulhunfa de que é uma empresa, de que é uma SAF, do que é a parte econômica e do funcionamento, onde eu falei que para falar sobre as contas do Bahia, o Bahia teria que apresentar o balanço. Mas ele só queria apresentar o que a Aguirre falou no final do ano, sobre os 400 milhões de receita que o Bahia teve. Porém, galera, alguém viu no discurso de Aguirre, o presidente do Bahia, quais foram as despesas? Claro que não, galera. Sabe por quê? Porque ele só queria enaltecer o ponto positivo da receita. Se ele fosse falar da despesa, muito provavelmente ele teria que reportar mais um rombo nas contas do Bahia, né? Colocando mais um ano de prejuízo. Agora, óbvio, é um prejuízo contornável, porque são investimentos que acontecem para buscar o retorno depois. Mas a verdade, pessoal, é que os números estão vindo incompletos. Então, na cabeça do torcedor, o que fica são só os números positivos, mas os negativos não são mostrados. E aí, claro, isso faz com que o torcedor fique empolgado, mas não consegue entender as relações. Não é verdade? Não consegue entender. E aí, fixa numa coisa e aí vai guardando na memória. Não, o Grupo City é responsável, o Grupo City é responsável, o Grupo City está dando lucro, o Bahia vai ser incrível. Agora, veja se o torcedor do Bahia está vendo que o Manchester City está tendo prejuízo, com 13 anos de Grupo City. Agora, se o Manchester City está tendo prejuízo com 13 anos de Grupo City, por que o Bahia vai ter lucro? Qual é a garantia? Sabe, pessoal? Então, são essas coisas que eu não aceito, que eu não entendo porque fazem tanta questão de enganar o torcedor do Bahia, né? Porque essa sacanagem de induzir o torcedor do Bahia a erro, né? A acreditar que o que estão fazendo com o Bahia é a melhor coisa do mundo. Não, pessoal. A gente tem que analisar com cuidado. Tudo isso que está acontecendo pode não ser apenas austeridade fiscal, porque não tiveram austeridade fiscal quando gastaram 5 bilhões para dar a Champions League para o Manchester City. Agora, vão ter austeridade com o Bahia no momento em que ele quer ser campeão, né? Com o Manchester? Pode não ter austeridade, pode gastar todo o dinheiro do mundo. Não, com o Bahia vamos ser os santos da economia e do crescimento sustentável. Bom, galera, se vocês querem fazer papel de idiota, é um direito de vocês. O que eu fiz aqui foi esclarecer.
Se você quer ser um torcedor esclarecido, continua aqui no canal Conexão de Aço, que eu sempre vou estar fazendo os vídeos falando a verdade com o torcedor, tentando trazer um linguajar o mais simples possível, né? Indo o mais fundo possível dentro daquilo que é absorvível de forma mais rápida pelo torcedor, né? Falando a verdade para o torcedor e não fantasiando e fechando os olhos para o que acontece. Aqui você tem a verdade, aqui você reflete junto comigo. Quem gosta de mentira, quem gosta de fantasia, quem não gosta de refletir, até você mesmo que foi convencido pelo que eu disse aqui, pelo que eu mostrei, né? E possa ter uma nova concepção do que está acontecendo, seja bem-vindo para refletir junto comigo aqui no canal Conexão de Aço. Se inscreva, compartilhe, para que a gente vire um torcedor, consciente. Um torcedor com informação. E não um torcedor carneirinho e não um torcedor cachorrinho de gerador de conteúdo e de coaches em torno, né, do Bahia e da politicagem que envolve o Bahia para tentar deixar o torcedor mais arrefecido e aceitando tudo o que vem, né, dos mentirosos que não querem que a verdade faça parte do processo. Tá certo? Então, galera, no vídeo de hoje é isso. Eu não vou mais me alongar, já tem um vídeo aí de 36 minutos, mas eu entendo que era importante fazer esse pequeno esclarecimento. E à medida que as coisas forem acontecendo, eu vou ampliando esse entendimento para que a gente possa discutir aqui no canal, tá bom? Então, galera, desde já, fica aqui o meu abraço. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, porque torcedor consciente vale muito mais do que torcedor deslumbrado que não dá o braço a torcer. Grande abraço, até a próxima, tchau.